Como saber se a entidade está próxima de incorporar ou está para acontecer a incorporação? Como que a gente consegue saber, né, que a entidade vai vir e incorporar? Você sabe que tem alguns sinais que você consegue se identificar? Lembrando que nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns sinais que a entidade está próximo a incorporar, ou que a entidade já está querendo incorporar, ou que vai acontecer uma incorporação. E esses sinais, eles vão ser válidos tanto para o médium que é iniciante, tá? Como também para aquela pessoa que só vai visitar um terreiro e começa a ter esses sinais. Isso pode sim estar indicando que a entidade está próximo de incorporar. É claro que eu não vou generalizar, porque cada caso é um caso, cada médio é cada médio, cada indivíduo é cada indivíduo, né? Então, só para vocês compreenderem. Antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo. É claro, e se inscreva aqui no canal Tudo Sobre Umbanda, que é o maior canal de Umbanda do Brasil. Mas enfim, já dando início. O primeiro sinal que a entidade está próxima a incorporar é o desconforto. Esse desconforto que eu falo, ele pode ser físico, mental, no caso psicológico, ou até mesmo espiritual. Calma. Quando eu estou falando desconforto, eu não estou falando nada que seja prejudicial, nada que seja a ponto de causar ali dano, de causar ali algo ruim. Mas um desconforto, vamos dar um exemplo. Você às vezes está num ambiente, você está ali parado, sentado, calmo, e você quer se mexer, você quer se movimentar, você sente um certo desconforto ali. Esse desconforto, principalmente físico, tá, pode estar indicando sim que a entidade ela está próxima, que ela se aproximou de você, tá? E às vezes pode ter um desconforto devido à questão energética. Por quê? Como a energia da entidade é uma energia mais densa, não no sentido negativo, ou seja, é uma energia mais forte, isso às vezes pode criar um certo desconforto, principalmente para aquelas pessoas que não têm um costume, tá bom? Lembrando que esse desconforto não é nada além ali do normal, nada que seja agravante, nada que seja negativo, tá bom? Então às vezes você está ali sentado, sente um desconforto, às vezes quer se mexer, às vezes não consegue ficar parado num lugar só, às vezes quer fazer alguma coisa. Isso tudo é energia da entidade, que de certa forma está influenciando, né, nesse lado físico seu. Ok? Compreenderam? Mas enfim. Segundo sinal, parece ser algo bobo, mas isso acontece praticamente com quase todos, que é o sentir frio ou calor. Lembrando que eu estou colocando os dois pontos, porque isso também pode variar de médio para médio ou de pessoa para pessoa. Lembrando que esse sentir frio ou sentir calor, eu também posso dizer para vocês que podem ser em lugares específicos do corpo. Não no corpo todo, tá? Mas em lugares específicos, como por exemplo, sentir um frio na mão, sentir um frio no braço ou um calor. Alguns conseguem ou sentem, né, um frio nas costas, um calor nas costas. Então, essa mudança de temperatura em algumas partes do corpo pode indicar que a entidade está próximo a incorporar. E por que isso acontece? Essa mudança de temperatura ou a sensação de mudança de temperatura, não é que a temperatura mudou, tá? Mas a sensação de ter essa mudança de temperatura também está agregado à energia. Ou seja, a energia da entidade é uma energia distinta, ou seja, diferente da sua, e a entidade ela se aproxima, tá? E isso faz com que o seu corpo, que às vezes não está acostumado, ele vai ter, é claro, alguns efeitos, e o frio e o calor é um deles. E um outro ponto até legal e específico. Quando a entidade ela vai se acoplar ao médium, ou seja, quando ela vai incorporar, principalmente ali no início, ela começa a pegar partes específicas ou a se ligar em partes específicas do corpo do médium. Ou seja, a entidade, no início ali do desenvolvimento, a entidade ela não vai chegar no médium
incorporou. Não. Ela vai aos poucos se acoplando em partes ali do corpo físico do médium. Às vezes a entidade ela vai controlar os seus movimentos, pernas, braços, e nesse ponto da entidade pegar ali algumas partes específicas, a mudança de temperatura pode ser muito comum. Então isso é um sinal que a sua entidade está para incorporar. Legal, né? Terceira coisa. Ficar trêmulo, sentir euforia e ao mesmo tempo, às vezes, sentir uma falta de ar. Deixando bem claro que isso é sensação. Não é que você vai ficar com falta de ar e vai ficar sufocado, tá bom, gente? Eu estou apenas dando aqui alguns sinais e essa questão da falta de ar está incluído na sensação, tá? A ter a sensação que está faltando ar. Por que que isso ocorre, tá? Quando você fica trêmulo, quando você sente uma euforia, que é aquela agitação. Vamos explicar por pontos aqui. O estar trêmulo, isso é um fato. É o seu corpo reagindo a uma energia distinta, tá? Então, às vezes ali, as suas pernas podem ficar trêmula com a energia da entidade. Isso pode estar indicando sim que a sua entidade está próxima a incorporar e o seu corpo está tendo essa reação. A questão da euforia entra também numa questão energética, quando a entidade já está bem próxima a você. Essa euforia está ligada na agitação, tá? Como é uma energia mais densa, ou seja, mais forte, tá? E o seu corpo não está adaptado àquela energia, o seu corpo físico vai ficar com um acúmulo de energia muito grande, que é a presença da entidade. Então o seu corpo começa a ficar mais agitado, ou você tem essa sensação de estar agitado. E isso pode levar para que alguns acabem tendo a sensação que está faltando um pouco de ar, né? A pessoa ela fica tão eufórica, tão agitada, que ela começa a ter aquela sensação de estar faltando ar para respirar. Não que falte ar mesmo para a pessoa, mas essa agitação. Por isso que a gente sempre fala ali para o médium que começou a ter esses sinais, mantenha sempre a calma. Eu sei que às vezes é difícil, mas mantenha sempre a calma, tá? Não se preocupe, que é algo até comum. Mas enfim, continuando. Quarto sinal que pode indicar que a sua entidade está próxima de incorporar: arrepios, movimentos involuntários e sensações de vários efeitos. Quando isso ocorre, arrepios é algo comum, tá? Primeiramente que é uma energia distinta, então o seu corpo pode se arrepiar. O arrepio, ele indica a presença de algo, né? Ou a presença de uma energia que não é conhecida pelo seu corpo. Então o arrepio, ele pode sim estar acontecendo. Os movimentos involuntários, isso já está num patamar mais próximo de uma incorporação, tá? Por quê? Quando ocorre de uma pessoa ter movimentos involuntários, isso indica necessariamente que a entidade já está começando a se acoplar ao médium, ou seja, a entidade já está começando a incorporar. Ou o corpo físico do médium já está dando essa liberdade da entidade começar a agir. Então, ter esses movimentos involuntários, às vezes a pessoa está lá no terreiro, às vezes não quer mexer o braço, mas o braço está mexendo, e como se ela não estivesse controlando. Isso já indica, tá, que a entidade ela já começou a acoplar, já começou a incorporar. E como eu disse para vocês, a entidade ela não chega ali no médium iniciante e já incorpora. Não, ela vai aos poucos, até porque existe a questão de adaptação, né? O corpo físico precisa se adaptar, tá bom? Então já passou por isso? Mas enfim, nosso quinto sinal. O quinto sinal é a vontade. Sim, é o último sinal e parece ser algo bobo. E, na verdade, é um dos mais importantes. Vontade. Mas só que é uma vontade aleatória. Vamos tentar explicar para vocês. Vontade, às vezes, de fumar. Parece ser algo bobo, calma que eu vou explicar. Vontade de caminhar, vontade de fazer outras coisas. Ou seja, aquela vontade involuntária. Vontade de girar, vontade de dançar, vontade de sorrir, vontade de dar gargalhada. Vontades aleatórias que às vezes não condiz com a sua vontade.
tá? Então são vontades que muitas das vezes não condiz com aquilo que é comum para você. Como por exemplo, senti uma vontade de dançar. Apesar que eu cheguei no terreiro, não conheço ninguém, mas que vontade doida é essa? Então é uma vontade involuntária, tá? Então essa vontade também indica que a entidade ela já está de certa forma ali controlando um pouco, tá? Esse seu lado mediúnico. É onde que vem essas vontades aleatórias, que às vezes você fica se perguntando o porquê disso. Porque necessariamente essa vontade que você sente é praticamente a própria manifestação da entidade. Às vezes com uma energia mais sutil, mas é ali a própria entidade. Então são esses os 5 sinais que indicam que a sua entidade está próxima a incorporar, já está pronta para incorporar ou que vai acontecer uma incorporação. Compreenderam? Se gostou, curta o vídeo. Lembrando que foi um vídeo rápido aqui, eu falei até um pouco rápido, não expliquei tintim por tintim, mas espero que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram que a gente traga mais coisas relacionadas, deixa aqui nos comentários. E é importantíssimo. Pessoal, para o YouTube entender, porque o YouTube é um algoritmo, para que ele entenda que você está gostando do conteúdo, para que ele comece a indicar o canal para outras pessoas, curta, compartilhe e comenta, ou seja, participe dos vídeos aqui do canal. Isso é muito importante, certo? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.